Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai fazer a revisão das aulas 1 a 8 de Política Educacional. De educação a gente já fala há muito tempo aqui, desde a época do Brasil Colônia, a gente viu a chegada dos jesuítas, a criação dos colégios dos jesuítas aqui, passou pela expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, né? Chegamos até hoje com o que a gente tem de bônus e de ônus dessa época. Nesse momento a gente vai se ater mais à questão das legislações, tá? A gente começa dando uma passadinha rápida pela LDB. LDB é a Legislação de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A gente já teve várias. A gente vai dar uma passadinha pela LDB de 61, de 1961. Ela foi promulgada e ela foi considerada uma legislação avançada para a época. Eu trouxe várias questões que fizeram com que ela fosse avançada, mas principalmente referente ao ensino religioso, que passou a figurar como matéria obrigatória de matrícula facultativa pelo aluno. E isso foi, inclusive, uma das questões que levou ele a demorar tanto ser aprovada, porque ela entrou em atrito com a igreja, que não concordava com isso. Depois a gente tem a LDB de 71, que foi a LDB que foi promulgada durante o regime militar, feito pelos militares da forma que eles queriam. Então, ela é considerada um retrocesso em termos de educação. Fecharam, mudaram a forma de universidade, então ela é considerada um retrocesso. Em 88, um processo de democratização do país. Em 85, a gente teve a eleição do Tancredo Neves, né? Um presidente foi eleito, mesmo via colégio eleitoral, mas depois de muito tempo, ele foi eleito como presidente civil no Brasil. A gente estava passando por um processo de redemocratização e a Constituição de 88 ela é considerada uma Constituição cidadã, porque ela aceitou opiniões de da população, né? E nela reza que o Estado tem a obrigação, que educação é direito do ser humano, e que o Estado tem a obrigação de oferecer um ensino público, gratuito e de qualidade para a população. Tá? A gente agora vai falar da LDB 9394/96, foi promulgada em 96, também chamada de Lei Darcy Ribeiro. Ela trouxe uma modificação grande no cenário educacional brasileiro. Então a gente vai começar que ela trouxe a questão falando das modalidades e dos níveis de ensino, tá? Níveis, etapas ou segmentos e modalidades. A LDB ela divide a educação brasileira em educação básica e educação superior. A educação básica ela compreende o ensino infantil, a educação infantil, o ensino fundamental do 1º ao 9º e o ensino médio. E a educação superior ela compreende as universidades, as faculdades e tal, né, os institutos. A educação no Brasil, então, ela é dividida em educação básica e educação superior. Esses são os segmentos, as etapas. Agora, existem as modalidades de ensino. EJA, Educação de Jovens e Adultos. Ela está dentro desses outros segmentos, mas ela é uma modalidade diferenciada, ela é direcionada para jovens e adultos que não puderam cursar na idade própria, né? A educação inclusiva é uma outra modalidade para receber os alunos com necessidades especiais dentro das escolas. Então tem que ficar bem claro isso. Etapas e segmentos são educação básica e educação superior. Modalidade, educação inclusiva e EJA, certo? A LDB 94/95, ela traz muitas referências à questão da gestão democrática do ensino. Fala nisso o tempo todo, né? A questão de uma gestão que seja democrática. Não só uma gestão administrativa, também ela, mas uma gestão pedagógica que seja democrática. E um elemento muito importante, de muito valor nessa gestão democrática, é o projeto político-pedagógico, ou PPP. O que vem a ser o PPP? O projeto político-pedagógico ele é um documento no qual a escola vai colocar todas as suas intenções com relação à educação. Como que ele funciona? Ele tem que ser construído de forma coletiva. Ele é um documento que ele vai expressar
A escola vai fazer um raio-x da sua situação. Então, ali ela vai colocar que escola que ela tem, como que funciona, o que é que não funciona, o que é que eu preciso atacar enquanto problema, né? E propor soluções, propor formas de agir que levem a escola a ser aquela escola que o grupo definiu como a escola que eles querem. Por isso que o projeto pedagógico ele é exclusivo, ele é único de cada escola. Há uns anos atrás, chegava essa determinação, tem que ter o projeto pedagógico. O que as escolas faziam? Eles iam lá, passava de uma para outra. O texto era o mesmo, só mudava o nome e a equipe. Ele não funcionava, porque não tem como o projeto, por exemplo, de uma escola central, que só tem os anos iniciais, se adequar a uma escola que seja de periferia e que tenha os anos finais. Né? Então é importantíssimo isso. Na construção do PPP, do projeto político-pedagógico, é preciso que a comunidade escolar esteja reunida e que ela olhe e preste atenção nas necessidades, nos problemas, nos desejos daquela instituição, daquela escola ali. Tá? Então, ele é um instrumento de gestão democrática. Uma outra questão que é tratada é a questão da inclusão. Como incluir? Esse assunto ele é relativamente novo, né, em termos de história da humanidade, história da educação. A inclusão, por exemplo, no ensino médio, até um tempo atrás, o aluno da inclusão, o aluno com alguma necessidade, ele não chegava no ensino médio, ele abandonava a escola antes. Agora, isso mudou, esse cenário mudou, os alunos estão entrando e permanecendo na escola. Então, o que é essa inclusão? O que é essa educação especial? É receber todas as crianças, todos os alunos da escola, independente da situação que eles tiverem. Tá? Independente da sua necessidade, seja ela motora, seja ela cognitiva, isso é incluir. É um trabalho fácil? Não, não é um trabalho fácil. Ele já está sendo feito, está contente e tal? Não, a gente está engatinhando em termos de inclusão. Mas é isso, a inclusão é você receber esse aluno independente e trabalhar para atender suas necessidades pedagógicas. Tá. Uma outra menção é a questão da avaliação. A gente tem dois tipos de avaliação. A gente tem as avaliações internas da escola, né? O que são as avaliações internas? Todos os momentos de avaliação, né? Trabalho em grupo, apresentação de trabalho, júri e as provas também. As provas também são momentos de avaliação. O que traz essa questão da avaliação interna? Que ela não deve ter um elemento meramente classificatório, né? A avaliação ela deve servir para nortear o trabalho do professor. A gente ainda tem um sistema que é de nota, isso não tem como negar, mas assim, a avaliação ela deve servir como mais um instrumento para que o professor possa se orientar e reorganizar o seu trabalho pedagógico, atender o aluno nas suas necessidades, e não meramente classificatório. Tá? E as avaliações externas? As avaliações externas, elas são um grande problema, né? Vai ter prova do governo, que a gente fala. ProAlfa, ProEB, CIMAV, elas acontecem, Prova Brasil, né, o tal do IDEB, que assusta todo mundo, Provinha Brasil, elas acontecem normalmente final de ciclo para avaliar aquela turma. Qual que é o principal objetivo dessas avaliações internas? Levantar indicadores, né, que vão servir para a melhoria da qualidade da educação. Então, o aluno fez a prova, fez a avaliação externa. Aí levantou o resultado. A partir daquilo que foi levantado, daquelas habilidades que ele ainda não definiu bem, a escola vai organizar, o governo vai criar políticas públicas para atender o aluno nessa necessidade. Então, isso são os indicadores, são elementos utilizados na melhoria da qualidade da educação, a partir das avaliações externas. Tá? Uma outra coisa que a LDB traz é com relação à classificação e reclassificação. A reclassificação ela ocorre da seguinte forma. A gente às vezes tem um aluno que ele está muito bem, ele está no quarto ano, mas ele é muito bom, ele já garantiu os objetivos do quarto e tal. Você aplica uma prova, mediante uma avaliação, você reclassifica esse aluno para o ano seguinte.
Agora, a classificação, ela fala o seguinte, que ela poderá acontecer em qualquer nível, tá? Mas mediante o quê? Mediante, você pode classificar um aluno por idade, ele já está com a idade avançada, você aplica uma prova, por falta de documento, né, por progressão parcial. A única situação em que não se pode classificar um aluno é por parecer. Você reúne o grupo de professores, aí os professores, o supervisor, o próprio gestor da escola, a gente reúne lá, assenta e fala assim, eu acho que esse menino ele pode ir para o 6º ano. Aí eu acho, não existe achismo, tá? A legislação, ela abre uma brecha legal para que você classifique o aluno. Mas a única situação que a gente não pode classificar é com parecer. Tá? A gente aplica prova por idade, por progressão parcial, por falta de documento. Agora, por parecer escrito apenas, não. É preciso estar documentado. Né? Mesmo depois que esse aluno faça essa prova e tal, a gente documenta, cria uma ata para justificar essa classificação. Uma outra menção dessa LDB, uma outra modificação, foi com relação ao número de dias letivos do ano. Né? A gente tem que cumprir determinado número de dias letivos e que nessa legislação são 200, tá? 200 dias letivos. E horas. Por quê? Porque a aula, ela não é contada a hora relógio. Ela é contada 50 minutos. Então, são horas aula, né? Hora aula. Então, na LDB, o que o aluno tem que cumprir? 200 dias letivos e 800 horas, para que ele tenha o seu ano garantido. Por isso que, às vezes, quando acontece uma paralisação, um momento de greve, é preciso acontecer essa reposição para quê? Para repor os dias letivos do aluno. Ele não pode ficar sem dia letivo, tá? Então, é o que a LDB traz, 200 dias letivos e 800 horas, certo, pessoal? Então, assim, eu acho que o que é importante dessas aulas, eu coloquei nesse momento, né? A gente lembrar que a LDB é a Lei de Diretrizes e Bases, é ela que determina de que forma que a educação vai se comportar. As escolas, elas têm um projeto político-pedagógico, um instrumento de gestão democrática construído por todos da escola, e o regimento, que é onde está regimentada a questão legal da escola, mas todos esses têm que se ater às leis maiores, certo? A gente não pode usar a avaliação apenas como classificação, ela deve ser instrumento de retomada e de reorganização do processo educacional, do processo pedagógico, tá? Os indicadores externos são os indicadores da qualidade do ensino e que principalmente o governo se utiliza para montar políticas públicas que atendam e que trabalhem para a melhoria da educação, certo? O que é importante em questão de legalidade? Seguir sempre o que está na lei. Eu falo muito, quem segue a lei não se engana, não corre o risco de errar, tá? Eu espero ter ajudado vocês, bons estudos, que vocês consigam se sair bem nas provas que estão se aproximando. Tchau!